Vamos orar pelo momento da palavra, né? Pai querido, obrigado, Senhor, o teu povo está aqui, nós somos muito felizes, ó Deus, pela bondade do Senhor e a tua graça de nos trazer até a tua casa, Senhor, para a gente se reunir juntos, para a gente orar juntos, para a gente adorar juntos e ser alimentados juntos pela tua palavra, Pai. Senhor, que os nossos corações estejam preparados para receber a tua mensagem, teu Espírito sobre nós, nos inspirando, nos moldando, para que a gente dê testemunho de toda essa bondade, Pai. Seja conosco nessa manhã, é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, meus irmãos? A gente continua no Natal, não sei se vocês sabem, mas a gente continua vivendo a estação do Natal. A liturgia ainda é liturgia de Natal. Na verdade, a gente vive algumas, dependendo do ano, 2 semanas depois do dia 25, falando sobre o Natal. Não só no dia 25, né, porque a sociedade cristã, né, cristianizada, se prepara para o dia 25. Aí depois do dia 25 parece que passou o Natal. Mas a gente continua aqui ó, com as cores, né, brancas, aqui, as velas acesas, tudo mostrando que a gente ainda está celebrando a encarnação. O Natal fala sobre um Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Aquela grande espera do Advento que a gente celebrou durante 4 domingos, falando que o povo de Deus que vivia em trevas viu a maravilhosa luz, a necessidade da gente receber a luz de Deus, a luz chegou e a gente continua celebrando tudo isso. E aí, na contramão do que o mundo vive, que agora as pessoas estão se preparando para o ano novo, né? O que vai ser um encontro do ano novo? Geralmente as pessoas passam agora com os amigos, numa festividade, ou vai para algum restaurante passar o Réveillon. Alguns gostam da igreja, mas assim, mudou mais um foco, né? Natal com família, acho que é a tradição da maioria das pessoas, e o ano novo, cada um caça o seu rumo, mas nós continuamos falando de Jesus, da família de Jesus, da encarnação. Apesar desse momento brilhante do dia 25 ter passado, as canções natalinas, as cantatas, os autos de Natal, né? Eu assisti uns 2 espetáculos de Natal aí esse ano, muito bom, muito inspirador. Mas a gente não pode parar por aí, continua. A encarnação é um momento precioso da vida da igreja e, geralmente, para os liturgistas, esse domingo se chama o Domingo Baixo, é apelidado assim, o Domingo Baixo. Já passou aquele êxtase do Natal, continua o Natal, mas parece que vai diminuindo a marcha, né? A gente continua celebrando as imagens do nascimento virginal, da manjedoura, dos reis magos. Todos aqueles pastores, os animais agora vão ceder para um menino Jesus com 12 anos, a sua família, no momento de adoração. É um momento de uma experiência profunda na vida dessa família. A vida comum, ela é importante e esse episódio marca um momento importante na vida comum dessa família. É num dia desses que as coisas importantes acontecem, podem mudar todo o curso da jornada, uma guinada no rumo, dar uma chacoalhada na normalidade da vida. A espera pelo Messias deu lugar para a espera da maturidade do Messias. O Messias chegou, mas chegou um bebezinho, mais espera, gente. E a gente é chamado, né, a refletir um pouco disso. Essa disciplina espiritual da espera. Mais espera. O menino ainda tem que crescer, chegar aos 30 anos para começar um ministério, para ser o Messias esperado. E nem vai ser aquilo que as pessoas esperam, né? Mas estamos aqui na imagem do menino Jesus com 12 anos e a sua família. Na verdade, os textos que a gente leu aqui, designados para esse domingo, curiosamente, eles fazem reflexo um no outro. A gente viu no texto do Velho Testamento uma família que recebeu um menino de forma milagrosa, mas uma dádiva de Deus. E esse menino agora está dedicado para o serviço de Deus. Essa família vai lá visitar o menino no templo, porque ele é um sacerdote. A história de Samuel, ela acontece num momento sombrio da história do povo de Israel. É quando o povo está vivendo aquele período dos juízes. Se você lê o livro de Juízes com atenção, aquele livro, gente, escorre sangue. Aquele livro fede a podridão, idolatria, imoralidade. Desvio de conduta do povo que herdou a terra que Deus prometeu, agora estão se misturando com os outros povos, com outras culturas. Eles sempre estão caindo em idolatria e o Senhor persistentemente, Deus com seu amor leal, fiel,
vai em resgate do seu povo, liberta o seu povo, aí o povo vive uma geração bem, daqui a pouco está lá caindo de novo. Muita perversidade, muita morte. Então, nesse período sombrio de Israel, Deus escuta a oração de uma mulher que vai ao templo pedir, e na sua dádiva, Deus não concede simplesmente um filho para aquela mulher. Deus está iniciando o processo de salvação do seu povo. Samuel não é exatamente o salvador do povo, mas ele vai ungir o rei, porque o fim do livro de Juízes chama uma reflexão. Qual é a reflexão? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Samuel é a ponte desses dois tempos. Vai se iniciar uma nova era, um novo tempo. Samuel é esse filho que vai trazer a unção da monarquia, né? Vai iniciar a monarquia ali. E na verdade Samuel ele é quase alguns estudiosos falam assim, um Cristo do Velho Testamento. Ele exerce tríplice ofício. Ele é juiz, ou seja, um governo estatal, quase um rei. Ele é um profeta e é sacerdote. As três figuras do próprio Cristo. Veio de uma forma como dádiva de Deus para mudar a história do seu povo. Acontece na vida de uma família temente a Deus. Quando Ana e Eucana vão para Siló dedicar uma vez por ano, né, os seus sacrifícios, Deus atende o pedido daquela família. E não é só o pedido da família, muda a história de um povo, né? E aí a gente vê a leitura do Evangelho um pouco espelhado isso, porque na verdade o evangelista Lucas, alguns estudiosos vão dizer que ele meio que se inspirou na história de Ana para contar a história de Jesus. Esse momento da infância de Jesus foi inspirado na história de Samuel. Alguns estudiosos vão dizer isso, tá, gente? Mas é muito importante a gente lembrar que está uma cena de uma família vivendo a sua vida comum, ordinária, cumprindo a sua vida devocional, de uma vez ao ano, prestar o sacrifício ao Senhor, na casa do Senhor, e alguma coisa sai fora do controle. Bom, um filho do Velho Testamento cumpre o propósito de ser uma ponte entre duas eras. O filho do Novo Testamento também cumpre um novo propósito. Parece que é uma ambiguidade, mas esses relatos estão só evidenciando e fortalecendo a vida do povo de Deus, guiada por Deus, a vida do povo de Deus, na presença de Deus, e mesmo que as coisas fujam do nosso controle, Deus está lá presente. Eu queria me ater principalmente na história do Evangelho no sermão de hoje, e fazer 3 apontamentos ou 3 percepções que servem como exemplo para a gente, que pode fornecer ajuda nesse momento do ano, que a gente está projetando o próximo ano. Eu acho que o Natal e esse momento na vida de Jesus vai apontar para a gente como que a gente deve olhar para a nossa vida e projetar o nosso futuro. Planejar o próximo ano considerando planejar diante desses 3 apontamentos aqui vistos nessa história. Eu queria fazer a releitura do Evangelho aqui com vocês, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, e diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Então, diante disso, eu queria começar falando do exemplo. Um exemplo, né, o primeiro exemplo, é um exemplo para todo casal. Quantos casamentos acabaram esse ano que a gente passou aí, vocês viram? Casamentos próximos da gente, talvez algum conhecido, talvez você esteja vivendo esse momento na vida, casamento dos famosos,
Gente, teve um sermão que eu fiz lá no Reconciliador esse ano, e a gente falou sobre isso, né? Qual o casamento mais chocou você esse ano? Aí a gente foi falando, né? Aí eu até comentei assim, eu ainda não superei o fim do casamento da Sandy, porque foi marcante, né? E a Sandy tem a mesma idade que eu, faz aniversário em janeiro também. Aí a gente fica olhando assim em alguns artistas principais. Mas eu acho que o principal casamento que chocou o mundo foi o casamento da princesa Diana e o príncipe Charles, né? Esse aí nunca as pessoas vão olhar com os bons olhos assim, marcou uma geração inteira. Sempre o fim de um casamento é complicado. Mas o que a gente vê na história desse casal é uma lição que a gente encontra na conduta deles. Aqui, José e Maria são descritos como pessoas que anualmente iam com os seus filhos, a sua família, né, para a festa da Páscoa. Então, era uma família que estava lá servindo o Senhor, obedecendo ao Senhor. Eles honravam as ordenanças de Deus. E faziam isso com regularidade. O texto diz para a gente que todos os anos eles iam. Estavam lá em dias com a sua fé, com a sua profissão de fé. Estavam dedicando a sua vida. A viagem era uma viagem um pouco longa, um pouco difícil, às vezes perigosa. Sempre tinham uma certa dúvida se todo mundo ia chegar lá. Tinha o problema de transporte. Bom, ausentar da sua casa durante mais ou menos 10 a 15 dias não era uma coisa fácil para aquele tempo, tá bom? Mas as pessoas estavam lá dedicando a sua vida e fazendo a sua parte, obedecendo a lei do Senhor. O Senhor deu uma ordem a Israel. José e Maria decidiram obedecer à risca. Deus estabeleceu essa ordenança visando o bem-estar espiritual do povo. Gente, se Deus tivesse estabelecido que todo ano eles tinham que entrar num forno e ficar lá algumas horas para queimar a pele, ou ficar no sol para ter uma insolação, e aí ter uma miragem, ter sei lá, uma experiência fora do corpo, isso não seria muito bom, mas Deus estabeleceu uma festa, e todos os anos as pessoas iam lá fazer uma festa. Deus é um Deus de festa. E por que as pessoas nem sempre obedecem, né? Mas essa família obedeceu. E é numa festa que a vida espiritual desse povo é fortalecida. Eles são lembrados da sua identidade. Eles são lembrados de como que Deus agiu no passado, resgatando os seus pais, os seus antepassados. E eles puderam viver debaixo da bênção de Deus, sendo libertos todas as vezes que os inimigos iam tomar a cidade, todas as vezes que os inimigos se levantavam, império após império, Deus libertou o seu povo. E essa era uma maneira de estar com a memória viva. Eles obedeciam e faziam tudo isso juntos. Não é só cada um fazia. Eles faziam e obedeciam juntos. O texto diz que, a respeito da Páscoa, eles iam juntos, subiam para a festa e iam lado a lado. Bom, essa deve ser uma atitude importante para a vida de todo casal. Não sei se você está vivendo um problema no seu casamento, ou não tem um casamento, ou quer consumir um casamento. Isso deve ser algo que deve estar nos seus planos. Adorar a Deus juntos é muito importante. E eu tive a experiência, Tati não está aqui, mas assim, já é de conhecimento, né? Tati passou um tempo sem congregar, a gente não congregava juntos, mas eu estava lá firme na igreja todo domingo. Gente, não é a mesma coisa como a gente está aqui hoje. Tati servindo lá no Ministério Infantil, eu estou aqui. Faz toda a diferença a gente adorar juntos. Tá bom? Então, fica esse momento aí. E olha só o que o bispo J.C. Riley fala sobre isso. Todavia, o casamento é uma área da vida que mais tem influência sobre a alma daqueles que o abraçam. Pode incentivá-los tanto a crescer como a regredir. Pode levá-los para bem perto do céu ou do inferno. Somos grandemente influenciados pelas pessoas com quem convivemos. Sem que o percebamos, nosso caráter é moldado por aqueles com quem passamos o nosso tempo. Isso é particularmente verdadeiro com relação ao casamento. Os cônjuges estão constantemente edificando ou prejudicando a alma um do outro. O que a gente vê, principalmente no catolicismo, né? A Sagrada Família. Gente, é um exemplo para a gente, que juntos essa família observava a obediência às leis do Senhor e faziam isso com alegria e com regularidade. Portanto, a gente deve observar isso e aplicar para a nossa vida. Como é que vai ser os planos para o ano que vem, enquanto esse matrimônio, esse casamento, essa edificação mútua? Não tem como a gente pensar que os cônjuges, marido e mulher, vão fazer seus planos separados. Eu vou seguir uma carreira, eu vou seguir outra.
vou fazer tais coisas, se eu evoluir na vida e o outro não, um problema, porque é assim que o mundo tem ditado as regras de como as pessoas vão vivendo, o individualismo exacerbado, onde se der certo, beleza, se não der eu separo. A primeira opção é o divórcio. Mas que todo casado, ou todo casal possa olhar para essa vida dessa família e entender a unidade do que Deus planejava quando constituiu o casamento. E é sagrado, a gente precisa cultivar isso. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Quem decide observar o exemplo de Maria e José, imitando-os, está buscando a bênção de Deus para a sua vida. E acima de tudo, a gente tem que entender que o casamento não é só fazer as coisas junto. Porque, gente, eu já vi casal que um tá junto, mas um está botando obstáculo na vida do outro. Um está tentando impedir o outro fazer o que quer ou fazer o que não quer. Um está tentando que o outro faça o que ele quer, não deixa o outro ter a liberdade de fazer. Enquanto o casamento tem que ser mutualidade. Eu vou lembrar aqui vocês uma frase que foi engraçado, né? Engraçado hoje, assim, mas no dia do meu casamento, a minha avó, na porta da igreja, depois da cerimônia, olhou para mim e falou assim: meu filho, não vou falar para você, seja feliz. Eu vou falar, faça ela feliz. Aí, toda vez que eu tinha um B.O. com a Tati, quem aparecia na minha mente? A avó, assim, ó, faça ela feliz. Nunca conseguia terminar um B.O. com a Tati do mesmo jeito quando eu lembrava essas palavras. Sabe a minha avó, né? Está viva ainda, vó Dadá. Isso me chocou porque eu sou o neto mais velho, né? Eu sou o querido da vovó, das duas vós, então eu era o preferido delas. E eu fiquei assim, quem é o neto é eu, não é ela não. Mas com a sabedoria da avó, né? Então a gente precisa entender isso. Por exemplo, a gente viu na primeira família, Ana e Eucana, um momento em que Ana estava profundamente angustiada porque não tinha filhos e a outra esposa, Penina, atormentava ela. E Eucana falava assim, eu não sou melhor do que muitos filhos. E ela, não, mas eu quero. Então, vamos lá, vamos fazer do jeito que você quer. Ele olhou para a vontade da sua esposa, ele olhou, deu atenção, deu voz para ela e fez, para que ela não se sentisse angustiada. Nem precisa falar tanto de José e Maria. José não é o pai de sangue de Jesus. Mas ele voltou para ver lá o menino, porque ele entendia a sua responsabilidade. Esse não é um menino qualquer, essa não é uma mulher qualquer, esse não é um pai qualquer. Mas esse é o nosso chamado. A gente não pode ser um ser humano qualquer, um casal qualquer. Nós somos chamados para espelhar a glória de Deus no mundo. Tá bom? Bom, segundo exemplo, é um exemplo para todos os jovens. O texto do Evangelho, a gente vê na conduta do Senhor Jesus, quando foi deixado em Jerusalém, aos 12 anos, durante 4 dias, ele esteve longe dos seus pais, José e Maria. Quem ficou aflito foram os pais, não foi a criança, né? Os pais ficaram aflitos. Então, eles procuraram durante 3 dias sem saber o que ia fazer. Sem saber o que tinha acontecido, sem saber as notícias. Numa época em que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Era muito mais difícil encontrar uma pessoa, gente. Quem pode imaginar a ansiedade da mãe de Jesus ao perder esse menino? A minha mãe conta que o meu irmão do meio, Daniel, uma vez se perdeu na época de Natal. Ele devia ter uns 5 anos, 4 ou 5 anos, lá no Conjunto Nacional. Na época que em Brasília só tinha 2 shoppings, Parque Shopping e Conjunto Nacional, né? O Daniel vai fazer 40 anos, então ele tinha uns 4 anos. Imagina, tanto tempo atrás. Não tinha internet, não existia celular. Minha mãe entrou num profundo desespero porque lá o shopping estava lotado e você perde uma criança sem saber como que vai encontrar. Depois de alguns minutos, minha mãe disse que encontrou. Meu pai encontrou o Daniel com o guarda do shopping. E aí, quando viu o Daniel falou assim, pai, foi ele aqui, viu? E o Daniel tinha um costume de se perder, gente. O Daniel tinha um costume. Uma vez a gente foi num parque de diversão com a minha avó e tinha um circo. E aí o Daniel se perdeu. Era lá perto de casa, da casa do meu pai, se perdeu no circo. E eu, caramba, minha avó meia voada, né? E tinha outras crianças. Eu era assim, devia ter uns 12 anos também. Fui atrás do meu irmão. De repente, encontro meu irmão aonde? Lá no palco, junto com o artista principal, chorando, se acabando de chorar. Eu falei, Jesus, ainda vai me passar vergonha aqui. Fui lá, quando eu encontrei o Daniel atrás do palco, a mulher, não fala nada com ele não, ele está muito nervoso, tal, não briga com ele não. Não foi esse o comportamento de Jesus. Jesus foi encontrado aos 12 anos, sem o pai e a mãe há 3 dias,
conversando de igual para igual com gente muito inteligente, fazendo perguntas importantes, sábias, e as pessoas ficaram assim maravilhadas. Jesus não desperdiçou o seu tempo. Jesus não foi fazer traquinagem. Jesus não foi dar um rolê na cidade. Jesus não foi encontrar os amiguinhos. Nem estava na companhia de gente fútil e inútil. Acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e perguntando para eles. E assim, esse exemplo deve ser um exemplo para os jovens, principalmente nos dias de hoje, onde as mídias sociais têm cooptado a mente e o coração de cada um dos jovens. Não conseguem aprender, não conseguem se relacionar, não conseguem permanecer num lugar, não têm apego com a família, não têm apego com a igreja, não têm apego com nada, não conseguem viver trabalhos fixos, assim, né? Ou seja, emprego fechado já não é assim mais uma vantagem para essa nova geração. E a gente pode ver na vida de Jesus o que estava em foco na vida dele. Quando Jesus foi interrogado pela sua mãe, a primeira afirmação dele é: vocês deveriam saber que eu estava na casa do meu pai. Jesus estava dedicando a sua vida para o que era mais importante para ele. Deus, o seu pai, a sua missão, a sua vida, mesmo sendo um jovem de 12 anos. Se com 12 anos a gente tem condição de pecar, a gente também tem a responsabilidade de poder servir a Deus, conhecer a Deus. Essa parte toca muito na minha vida, porque eu, desde pequenininho, sou conhecido como pastorzinho. E aí, desde pequeno, quando eu fazia coisa errada, as pessoas falavam: não, o pastorzinho não fez isso não. Nem eu falando assim que eu fiz isso. As pessoas não acreditavam. Mas isso é uma verdade, que a igreja deve cultivar no coração dos jovens. Os jovens devem prestar atenção na vida de Jesus. Jesus não foi, mesmo sendo uma criança, antes de assumir o seu ministério como adulto, não precisou esperar amadurecer. E hoje nós temos uma geração de jovens adultos, né? 30, 40 anos, que nunca amadureceu, querem viver como crianças, adolescentes, e o mundo só vai de mal a pior. A vida de Jesus é um exemplo para todo mundo, de que uma criança pode sim servir a Deus, conhecer a verdade e amar a Deus acima de todas as coisas, ser ensinado pela sua família. Bom, felizes são as famílias que seus filhos buscam cedo ao Senhor e não fazem seus pais chorarem. Felizes os pais que, na ausência dos filhos, podem dizer: acredito que meus filhos não irão intencionalmente cometer algum pecado grave. Será que a nossa igreja, de uma forma geral, né, o mundo cristão, tem produzido esse tipo de juventude consciente, responsável, madura, apesar da idade? Eu acho que isso está cada vez mais escasso, mas a gente precisa olhar para essa situação, para entrar nos nossos planos do próximo ano, para que as nossas crianças no próximo ano não tenham um ano perdido só em coisas fúteis, só em coisas baixas, com pessoas de má influência, o risco das drogas, a decadência que cada vez mais cresce no meio da nossa sociedade. Qual vai ser o futuro da nossa igreja se a gente não consegue cultivar no coração dos jovens um coração como o de Jesus, focado nas coisas de Deus? Essa história antecipa o compromisso radical que o ensinamento de Jesus exigirá mais tarde dos seus ouvintes. O que Jesus, adulto, pede aos seus seguidores, o menino Jesus aqui está mostrando para a gente. Ele se preocupa com as coisas que importam na medida que as suas relações familiares fundamentais são tratadas como questões secundárias. A gente acabou de falar de uma família casal, exemplos para os casais. Quantas vezes vocês já ouviram a frase: o meu primeiro ministério é a família? Mas isso mais se traduz como uma desculpa para não se dedicar a outras coisas, porque a família é mais importante. E o que Jesus está mostrando é que primeiro é o serviço a Deus, primeiro é dedicar ao seu Pai Celestial, e sim, continuar a sua vida com a sua família não é menos importante, mas são coisas que a gente deve priorizar. Eu já vi muitas situações na vida de igreja que o tema da família entra como o principal, mas a pessoa nunca está lá dedicando a vida para Deus, orando juntos, adorando juntos, dando testemunho, porque, gente, pode ser o caso de algumas famílias, que o pai e a mãe não é crente, ou é de outra religião, ou não permitam que aquela pessoa, aquele filho vá para a igreja,
A Tati já viveu isso. A Tati era proibida de ir para a igreja no fim de semana, na igreja que eu conheci ela. A mãe dela até hoje não aceitou Jesus, não é crente, não dedicou sua vida para Cristo. Mas a Tati levou a sério esse compromisso. O primeiro é Deus. A família são secundárias, são importantes. Não é que é menos importante ou deixa de ser importante. Vínculos familiares são importantes, mas mais importante é o nosso vínculo sagrado com Deus. A Tati tomou uma surra da mãe quando batizou. A Tati tomou uma surra da mãe quando a mãe viu o primeiro envelope de dízimo dela dentro da Bíblia, pegou a Bíblia, aquela de capa dura, e rasgou só de uma vez. A gente olha para a nossa igreja, para a nossa família, todo mundo crente e tal. O mundo não é assim. E a gente tem que estar atento com isso. Porque esse assunto da família vai ser deturpado para virar um ídolo na nossa vida e deturpar até a nossa fé. Primeiro é Deus, e o menino Jesus ensina isso para a gente. Os pais de Jesus deveriam saber que ele deveria estar na casa do Pai Celeste. Essa é a nossa prioridade. Para o ano que vem, Jesus dá um grande exemplo para a gente. A sua família é importante, mas mais importante é o seu compromisso com Deus. É o seu compromisso de servir ao Senhor e dar testemunho dele. E por último, o terceiro exemplo que a gente pode ver é um exemplo para todo crente verdadeiro. Nós achamos que as palavras tocantes que Jesus dirigiu para Maria, quando está lhe dizendo, filho, por que você fez isso comigo, com seu pai? Jesus responde, não sabiam que eu deveria cumprir o meu propósito, estar na casa do meu pai, ou algumas traduções, você não sabia que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Bom, essa palavra diz muito ao coração de todo crente, casado, solteiro, jovem ou adulto. A prioridade da nossa vida deve ser Jesus, deve ser o reino de Deus, as coisas de Deus. E tudo que a gente fizer tem que falar, Jesus é quem me deu capacidade para fazer. É Jesus quem me deu capacidade para ser um bom esposo, para ter uma boa família, para desempenhar a minha atividade profissional. É porque eu creio em Jesus e Jesus habita em mim que eu posso ser um bom cidadão. É que eu posso ser um lugar de amparo e acolhimento para pessoas que estão distantes do caminho do Senhor, para as pessoas que estão em sofrimento. Esses eventos tocam na vida de Maria e devem tocar na nossa vida também. Quando Jesus responde para ela, você deveria saber isso. Esse não é um menino qualquer. E ela se sente profundamente perturbada com essas palavras. Quando o texto fala Maria, foi, mas ela guardava isso no seu coração. É porque a advertência de Jesus fez remoer no coração dela, refletir onde é que ela estava errada. Porque passou 4 dias e essa mãe só foi dar falta do seu filho quando estava caminhando, já estava um pouco distante. Parece que é uma péssima mãe. A gente não está aqui para falar isso. Essa não é uma mulher qualquer. Ela sabe que quem ela concebeu foi anunciado pelo anjo, sabe que esse menino tem um grande propósito. Essa é uma família que a gente pode olhar para ela e ver grandes exemplos, mas o coração dela foi perturbado. Não estou querendo dizer que Maria aqui errou e tal, né? Que a gente vai arrumar briga com um monte de teólogos aí. Mas Maria se viu desconcertada, numa situação desconcertante. Parece que foi uma péssima mãe. O seu filho ficou 3 dias ausente dela e ela estava perturbada, foi procurar. Se ela tivesse entendido o propósito, rapidamente ela iria ao templo encontrar o seu filho, porque saberia que esse menino, que não é qualquer um, estaria lá servindo o seu Pai Celeste. Quando Jesus está ausente, ela vai ao encontro de Jesus. Quando Jesus não está presente lá, uma criança indefesa, junto com a caravana, junto com os seus parentes, ela percebe e volta ao caminho para encontrar Jesus. E quantos planos da gente Jesus está ausente? Quantos planos que a gente fez para esse ano e vai fazer para o futuro, a gente não lembrou de falar que Jesus está presente nos nossos planos, na nossa caminhada, na nossa jornada. E antes que a gente precise voltar os nossos planos, a nossa jornada, para encontrar Jesus, faz toda a diferença a gente olhar para esse texto aqui e lembrar que Jesus sempre tem que estar conosco, que a prioridade é o serviço do Senhor, como Deus está sendo glorificado através da nossa vida. Como a nossa família expressa os valores eternos do reino de Deus. E aí, gente, vocês? Já se sentiram assim, desconcertantes? Quando alguma coisa dá errado, a família está se degradando, problemas da família, situações desconcertantes como Maria.
que você fez? Qual foi a sua primeira atitude? Buscar terapeutas, médicos, conselheiros ou buscar Jesus? Até quanto a sua vida está envolvida nos negócios do Pai Celestial? Será que os passos de Jesus estão nos acompanhando na nossa jornada? Essas perguntas devem nos humilhar. Isso é que tem que acontecer. A gente deve fazer a gente sentir vergonha de nós mesmos, porque nós temos a capacidade de nos afastar de Jesus e não perceber o quanto nós estamos distante do ideal do reino de Deus. Mas Deus, com toda a sua graça e misericórdia, nos alcança com um amor de uma criança, com um amor verdadeiro, puro, mas com um amor também de resgate, sabendo quem nós somos. Sua mão sempre está estendida para nos perdoar e nos guiar. Bom, eu quero finalizar esse texto lembrando a exortação do apóstolo Paulo, porque tem tudo a ver as leituras que a gente fez hoje. A primeira família, a segunda família, nos deu 3 exemplos. E o apóstolo Paulo, acho que fecha essa exortação toda, lembrando que todo crente tem que buscar pelo menos essas 5 virtudes aqui que o apóstolo Paulo deixa nesse texto de Colossenses. É importante a gente lembrar para essas coisas, porque olha só, é fácil a gente ser crente aqui na igreja. É fácil a gente ser crente só quando está no momento eclesiástico, quando a igreja está reunida no grupo de oração ou no grupo do WhatsApp da igreja. Mas talvez no casamento a gente não tenha sido um bom cristão. Quais são as principais virtudes do cristianismo, assim, né, que a gente vai falar? Perdão, amor, né? Depois a gente vai falar 5 de Paulo aqui que tem a ver. Mas a gente vai lembrar, né? Todo cristão tem que amar, tem que perdoar, tem que ser um crente diligente. Mas aí, como esposa ou como mulher, é um tropeço, um empecilho na vida do outro. Ou como um filho é um demônio na sociedade. Ou como um crente é um zero à esquerda, nunca está na igreja, nunca está ligado nas coisas celestiais. Todos os seus planos e toda a sua caminhada está indo diretamente para o inferno e não para o céu. O apóstolo Paulo faz essa assertiva exortação para a gente. 5 virtudes que eu acho que tem que fazer parte dos seus planos para o ano que vem. Tá bom? As 5 virtudes vão falar. A paz de Cristo como álibi. Tudo que a gente for planejar para o ano que vem. Será que eu tenho paz com Deus, que Deus está feliz com isso? Está tudo certo com o Senhor? É lógico que ninguém vai falar assim, o ano que vem eu vou usar tantos quilos de droga. Ninguém vai planejar isso, gente. Mas será que o ano que vem, quando você for planejar a sua carreira, Deus está sendo glorificado? Porque eu posso me tornar um excelente profissional, um CEO de uma empresa muito importante e minha família ficar desgraçada, fracassada, destruída. Será que você está planejando dedicar a sua vida para o serviço do Senhor, na igreja, na casa do Senhor, abrir a sua casa, para que a sua casa seja um lugar de acolher pessoas que estão desgarradas do Evangelho? Ou você vai continuar vivendo a sua vida, olhando para o seu umbigo, vivendo a sua vida individual, porque o mundo cristão acredita que a salvação é individual. E a gente vai cultivando individualidade a todo momento. E quando, na verdade, Deus está vindo salvar o seu povo, e a salvação permeia tudo isso. Porque, olha só, Eucaristia você não faz sozinho na sua casa, você faz aqui na igreja, em coletividade. Nossa fé é coletiva. E até quando a gente vai viver uma vida individual? Outra virtude que o apóstolo Paulo exorta, amor mútuo. O amor mútuo perpassa sobre o perdão, e a gente deve perdoar porque nós somos perdoados. Amar uns aos outros, dar suporte uns para os outros, perdoar as faltas uns dos outros, parar de falar mal uns dos outros. Gente, é fácil demais isso acontecer no meio do povo de Deus. A gente olha muito para os pecados de impureza sexual e muitas outras coisas, mas a gente não olha para o pecado da língua. E a língua mata. Língua mata, gente. E é fácil a gente falar mal do parente, que está lá no grupo do WhatsApp, né, falando de política ou de outras coisas, que é de outra religião. A gente, desce a língua, fala mal mesmo. A gente evita alguns parentes, a gente evita alguns irmãos da igreja, a gente evita muitas pessoas, mas não tem outra alternativa para o povo de Deus. A nossa marca maior deve ser o amor, que é o elo perfeito que une todas as pessoas. O apóstolo João fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A outra virtude
é que a gente deve fazer tudo em nome de Jesus. Ou seja, não é tudo que eu vou fazer, vou beber uma água, em nome de Jesus vou beber uma água. Tem gente que é assim, né? Já viram uns irmãos meio loucos assim? Mas é que tudo que a gente fizer tem que mostrar que Jesus é quem conduz a nossa vida. Tudo que a gente fizer denuncia se Jesus está sendo o centro do nosso coração, está habitando o trono do nosso viver ou não. Isso tem que ser feito com gratidão, com muita gratidão no coração. E a gente que deveria ser o povo que está com a boca cheia de louvor e ação de graças, muitas vezes tem só murmuração na nossa boca, só difamação, muitas vezes tem só lamúria, palavras negativas, nunca anima ninguém, pelo contrário, está só resmungando, falando mal dos outros. No próximo ano, cultiva essas coisas. Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 17. Vamos, Bíblia. Vou pegar a Bíblia aqui, né? Colossenses capítulo 3. Vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Olha, gente, é porque a gente é um povo santo e amado. A gente foi escolhido por Deus para isso. A gente deve se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender. Lembre-se de perdoarem quem os ofende. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seus corações, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Que essa seja a base das virtudes que a gente precisa alcançar ou desenvolver nos nossos corações no próximo ano. Que todos os nossos planos se passem por esse caminho, para cultivar as virtudes, lembrar dos exemplos da família de Jesus, um menino que se afastou da família, mas essa família voltou ao seu resgate. Se você se vê afastado de Jesus no próximo ano, ou se afastou de Jesus no ano passado em alguns dos seus planos, volte para Jesus. Volte para Jesus, Ele vai acolher. E lembre-se, não adianta procurar Jesus em qualquer lugar. O lugar de Deus é servindo, de Jesus é servindo o seu Pai, o Pai Celeste, o nosso Deus. Isso faz toda a diferença. Que a gente possa viver essa vida santa, lembrando que Jesus apareceu. Foi uma criancinha que precisou alguém limpar o bumbumzinho dele, foi amamentado, precisou alguém dar comidinha na boca dele, mas foi uma criança também que, mesmo consciente da sua responsabilidade, estava lá, obedecendo os seus pais, estava lá servindo a Deus com inteireza, aguardando e se preparando para cumprir a sua missão aos 33 anos. O que vai acontecer com a vida de Jesus, a partir desse episódio, a gente nem sabe. Mas a gente sabe que ele chegou aos 30 anos para assumir o seu ministério como um homem perfeitamente humano, mas levando em si a essência do Deus que ele é. Que esse seja o Deus, o alvo do nosso coração, e preencha a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, em nosso coração, que o Senhor venha cultivar em nós, ó Pai amado, as virtudes do Teu povo que foi escolhido, povo santo e amado, Pai. Deus, que os exemplos da família de Jesus, do próprio Jesus, Senhor, possam nos inspirar, Pai amado, a traçar o nosso caminho, planejar a nossa vida, Pai amado, lembrando que distante do Senhor não existe, Pai amado, condições da gente obter os céus. Distante do Senhor, a gente não está na presença de Deus, mas a gente precisa sempre, Pai amado, aproveitar a oportunidade de voltar para o Senhor. Mesmo quando os nossos caminhos se distanciarem, a gente perceber a Tua ausência, a gente voltar para Jesus, para o Seu acolhimento, para as Suas palavras. E as Suas palavras, você deveria saber isso
tocar profundamente no nosso coração, para a reflexão que a gente tem que encontrar o caminho de Jesus e a obra de Jesus. E viver isso, Pai amado, refletindo para o mundo as virtudes que o Senhor tem preenchido no nosso coração, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, que no próximo ano, Pai amado, a gente viva, Senhor, essa realidade de ser testemunho do Teu reino, Senhor, e expressar para o mundo, em tudo que a gente faz, o Teu nome poderoso que transforma a nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.